Oração. Capítulo 11. Oração atendida. Deus responderá se pedirmos. A sabedoria mundana ensina que a oração não é essencial. Os homens de ciência pretendem que não pode haver uma resposta real à oração, que isto seria uma violação da lei da natureza, um milagre. E milagres não existem. O universo, dizem eles, é governado por leis fixas, e o próprio Deus nada faz que contrarie essas leis. Assim representam Deus como estando amarrado pelas suas leis, como se a operação das leis divinas pudesse excluir a liberdade divina. Este ensino está em oposição ao testemunho das Escrituras. Não foram operados milagres por Cristo e pelos seus apóstolos? O mesmo compassivo Salvador vive hoje, e ele está tão disposto a escutar a oração de fé como quando caminhava visivelmente entre os homens. O natural coopera com o sobrenatural. Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração de fé, aquilo que ele não nos outorgaria caso assim não pedíssemos. Quando tem o privilégio de se encontrar com os vossos irmãos na igreja, falem-lhes da necessidade de manter aberto o canal de comunicação entre Deus e a alma. Digam-lhes que, se tiverem coragem e voz para orar, Deus encontrará respostas para suas orações. Digam-lhes para não negligenciarem os seus deveres religiosos. Exortem os irmãos a orar. Devemos buscar para podermos encontrar. Devemos pedir para receber. Devemos bater para que a porta se abra. Jesus não nos chama para o seguirmos para depois nos abandonar. Se entregarmos a nossa vida ao seu serviço, nunca poderemos ser colocados numa situação para a qual Deus não fez provisão. Seja qual for a nossa situação, temos um guia para dirigir o nosso caminho. Sejam quais forem as nossas perplexidades, temos um conselheiro seguro. Seja qual for a nossa mágoa, a nossa perda ou a nossa solidão, temos um amigo compassivo. Se na nossa ignorância damos passos em falso, Cristo não nos deixa. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. As bênçãos de Deus virão como resultado da fé humilde. Uma ligação chegada com o céu dará o tônus correto à nossa fidelidade e será o fundamento do vosso sucesso. O vosso sentimento de dependência conduzir-vos-á à oração, e o vosso sentimento de dever impelir-vos-á ao esforço. Oração e esforço, esforço e oração serão a atividade da vossa vida. Devem orar como se a eficácia e o louvor fossem todos devidos a Deus, e trabalhar como se o dever fosse todo vosso. Se querem poder, poderão tê-lo. Ele está à espera de que o busquem. Tão somente creiam em Deus, tomem-no à letra, atuem por fé e as bênçãos virão. Nesta questão, o gênio, a lógica e a eloquência de nada servem. Deus aceita aqueles que têm um coração humilde, confiante e contrito, e ouve a sua oração. E quando Deus ajuda, todos os obstáculos serão vencidos. Quantos homens de grandes capacidades naturais e de elevada formação acadêmica falharam, quando colocados em posições de responsabilidade, enquanto aqueles de intelecto mais fraco, com circunstâncias menos favoráveis, foram maravilhosamente bem-sucedidos. O segredo foi: os primeiros confiavam em si mesmos, enquanto os últimos se uniram àquele que é o maravilhoso conselheiro e poderoso em agir para realizar a sua vontade. As orações simples ditadas pelo Espírito Santo ascenderão através dos portões abertos de par em par, a porta aberta de que Cristo declarou: eu abria, e nenhum homem a pode fechar. Estas orações, misturadas com o incenso da perfeição de Cristo, ascenderão como fragrância para o Pai, e virão respostas. Orações de simplicidade infantil e de fé serão respondidas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4,14. Se com estas promessas perante nós
Escolhemos permanecer ressequidos e murchos por falta da água da vida. A culpa é nossa. Se fôssemos a Cristo com a simplicidade de uma criança que se dirige aos seus pais terrenos e pedíssemos as coisas que Ele prometeu, crendo que as receberemos, tê-las-íamos. Orem e creiam. Deus não diz, pede uma vez e receberás. Ele ordena-nos que peçamos. Persistam incessantemente em oração. A petição persistente leva o suplicante a adotar uma atitude mais fervorosa e dá-lhe um desejo crescente de receber as coisas que está a pedir. Cristo disse a Marta junto ao sepulcro de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Mas muitos não têm uma fé viva. É por isso que não veem mais do poder de Deus. A sua fraqueza é o resultado da sua descrença. Têm mais fé na sua própria atuação do que na ação de Deus em seu favor. Tomam-se a si mesmos à sua própria guarda. Planejam e projetam, mas oram pouco e têm pouca confiança real em Deus. Pensam que têm fé, mas é apenas o impulso do momento. Não percebendo a sua própria necessidade ou a disponibilidade de Deus para dar, não perseveram em manter os seus pedidos perante o Senhor. As nossas orações devem ser tão fervorosas e tão persistentes como foi a petição do amigo necessitado que pediu os pães à meia-noite. Quanto mais fervorosa e firmemente pedirmos, mais estreita será a nossa união espiritual com Cristo. Receberemos bênçãos maiores porque teremos uma fé maior. A nossa parte é orar e crer. Vigiem em oração. Vigiem e cooperem com Deus que ouve as orações. Tenham presente que somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9. Falem e hajam em harmonia com as vossas orações. Fará uma diferença infinita para vós se a aprovação demonstrar que a vossa fé é genuína ou se mostrar que as vossas orações são apenas uma forma vazia. Orem com fé e as respostas virão. As lições que Deus envia, se bem aprendidas, trarão sempre ajuda no tempo devido. Ponham a vossa confiança em Deus. Orem muito e creiam. Confiando, esperando, crendo, agarrando firmemente a mão do poder infinito, serão mais do que vencedores. Os verdadeiros trabalhadores andam e trabalham pela fé. Por vezes ficam cansados ao observarem um avanço lento da obra quando a batalha é travada com intensidade entre os poderes do bem e do mal. Mas se recusarem a falhar ou a ser desencorajados, verão as nuvens afastar-se e a promessa de livramento realizar-se. Através do nevoeiro com que Satanás os rodeou, verão o brilho dos claros raios do sol da justiça. Trabalhem com fé e deixem os resultados com Deus. Orem com fé e o mistério de sua providência trará a sua resposta. Por vezes poderá parecer que não podem ser bem-sucedidos, mas trabalhem e creiam, colocando nos vossos esforços fé, esperança e coragem. Depois de fazerem o que puderem, aguardem pelo Senhor, declarando a sua fidelidade, e Ele realizará a sua palavra. Esperem, não com ansiedade e inquietação, mas com fé destemida e confiança inabalável. A força a ser obtida de Deus, Ele pode ajudar. Pode dar graça e sabedoria celestial. Se pedirem com fé, receberão, mas devem vigiar em oração. Vigiar, orar, trabalhar deveriam ser a vossa divisa. Deus enviou-nos a trabalhar na sua vinha. É nosso dever fazermos tudo o que pudermos. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela. Temos muito pouca fé. Limitamos o Santo de Israel. Deveríamos estar gratos porque Ele condescende em usar alguns de nós como seus instrumentos. Para cada oração fervorosa feita com fé, virá uma resposta. Poderá não vir exatamente como esperamos, mas virá no tempo exato em que mais dela necessitarmos. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito.
Se encontrarmos tempo para orar, Deus encontrará tempo para responder. Toda petição fervorosa por graça e força será respondida. Peçam a Deus para fazer por vocês as coisas que não podem fazer por vocês mesmos. Contem tudo a Jesus. Abram perante Ele os segredos do vosso coração, pois o seu olhar busca nos mais íntimos recessos da alma, e Ele lê os vossos pensamentos como um livro aberto. Quando pediram coisas que são necessárias para o bem da vossa alma, creiam que as receberão e tê-las-ão. Aceitem os seus dons com todo o vosso coração, pois Jesus morreu para que possam ter as coisas preciosas do céu como vossas. E, finalmente, encontrem um lar com os anjos celestiais no reino de Deus. Se encontrarem vós e tempo para orar, Deus encontrará tempo e voz para responder. Regozijem-se porque Deus respondeu às vossas orações. Orem com fé. Assegurem-se de que colocam a vossa vida em harmonia com as vossas petições, para que possam receber as bênçãos pelas quais oraram. Não deixem que a vossa fé se enfraqueça, pois as bênçãos recebidas são proporcionais à fé exercida. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9, 29. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. Orem, creiam, regozijem-se. Cantem louvores a Deus porque Ele respondeu às vossas orações. Tomem-no à letra, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Nenhuma única súplica sincera se perde. O canal está aberto, o rio está a fluir. Traz consigo propriedades curativas, derramando uma corrente restauradora de vida, de saúde e de salvação. A própria intensidade das nossas orações é uma promessa que Deus responderá. Quando um homem suspira uma oração intensamente fervorosa a Deus, Jesus Cristo é o único nome sob o céu pelo qual podemos ser salvos. Há nessa intensidade, nesse fervor, uma promessa de Deus de que Ele está a ponto de responder a essa oração de modo muitíssimo abundante, acima de tudo que podemos pedir ou pensar. Devemos não só orar em nome de Jesus, mas também por inspiração e motivação do Espírito Santo. Isto explica o que se pretende dizer quando se diz: mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. As petições devem ser feitas com fé fervorosa. Então alcançarão o trono da graça. Persistam incansavelmente em oração. Deus não diz: orem uma vez, eu responderei. A sua palavra é: orem, sejam insistentes na oração, crendo que têm as coisas que pedem e recebê-las-ão. Eu vos responderei. Condições para a oração ser respondida. Há certas condições para que possamos esperar que Deus ouça e responda às nossas orações. Uma das primeiras é que sintamos a nossa necessidade da sua ajuda. Ele prometeu: derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Isaías 44, verso 3. Os que sentem fome e sede de justiça, que anseiam por Deus, podem estar certos de que serão satisfeitos. O coração deve abrir-se à influência do Espírito. Caso contrário, a bênção de Deus não pode ser recebida. A nossa grande necessidade é em si mesma um argumento e intercede eloquentemente em nosso favor. Mas devemos pedir ao Senhor para fazer estas coisas para nós. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á. Mateus 7, verso 7. E aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Se acariciarmos a maldade no nosso coração, se nos apegarmos a algum pecado conhecido, o Senhor não nos ouvirá. Mas a oração do coração penitente e contrito é sempre ouvida. Quando todos os males conhecidos forem corrigidos, podemos crer que Deus ouvirá as nossas petições. Os nossos próprios méritos nunca nos recomendarão ao favor de Deus. É a dignidade de Jesus que nos salvará. É o seu sangue que nos purificará.
Todavia, temos uma obra a fazer, cumprindo com as condições de aceitação. Outro elemento de oração vitoriosa é a fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Jesus disse aos seus discípulos: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Cremos nós na sua palavra? A certeza é ampla e ilimitada. E aquele que prometeu é fiel. Quando não recebemos as coisas exatas que pedimos, na altura em que pedimos, devemos continuar a crer que o Senhor ouve e responderá às nossas orações. Somos tão errantes e faltos de vista que às vezes pedimos coisas que não seriam uma bênção para nós. E o nosso Pai Celestial responde com amor às nossas orações, dando-nos aquilo que será para o nosso melhor bem, aquilo que nós próprios desejaríamos se com visão divinamente iluminada pudéssemos ver todas as coisas como elas são realmente. Quando as nossas orações parecem não ser respondidas, devemos apegar-nos à promessa, pois o tempo da resposta virá certamente e receberemos a bênção de que mais necessitarmos. Mas pretender que a oração será sempre respondida conforme a coisa especial que pedimos e da maneira exata como desejamos é presunção. Deus é demasiado sábio para errar e demasiado bom para reter qualquer coisa boa aos que andam retamente. Portanto, não temam confiar nele, ainda que não vejam a resposta imediata às vossas orações. Descansem na sua segura promessa: pedi e dar-se-vos-á. Se nos aconselharmos com as nossas dúvidas e os nossos temores, ou tentarmos solucionar tudo o que não podemos ver claramente antes de termos fé, as perplexidades apenas aumentarão e se aprofundarão. Mas se formos a Deus, sentindo-nos impotentes e dependentes como somos na verdade, e com humildade e confiança tornarmos conhecidas as nossas necessidades, àquele cujo conhecimento é infinito, que vê tudo na criação e que governa tudo pela sua vontade e palavra, Ele pode e quer atender ao nosso clamor e fará brilhar luz no nosso coração. Mediante a oração sincera, somos colocados em união com a mente do infinito. Podemos não ter evidência alguma notável na ocasião de que a face do nosso Redentor está virada para nós com compaixão e amor, mas isto é assim mesmo. Podemos não sentir o seu toque visível, mas a sua mão está sobre nós com amor e ternura. Quando nos aproximamos de Deus para lhe pedir misericórdia e bênçãos, deveríamos ter um espírito de amor e perdão no nosso próprio coração. Como podemos orar, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Mateus 6, verso 12, e não obstante condescendemos com um espírito imperdoador. Se esperamos que as nossas próprias orações sejam ouvidas, devemos perdoar os outros da mesma maneira e na mesma medida que esperamos ser perdoados. A perseverança na oração é uma condição para receber. Devemos orar sempre, se quisermos crescer na fé e na experiência. Devemos ser insistentes na oração. Romanos 12, verso 12. Perseverar na oração e vigiar nela com ação de graças. Colossenses 4, verso 2. Pedro exorta os crentes a serem sóbrios e vigiarem em oração. 1 Pedro 4, 7. Paulo instrui: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Filipenses 4, verso 6. Mas vós, amados, diz Judas, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Judas 20, 21. Se lhe rendermos apenas uma obediência parcial e tíbia, as suas promessas não serão realizadas em nós. Devemos viver as nossas orações para elas serem respondidas. Devemos orar e vigiar em oração, para que não haja inconsistência na nossa vida. Não devemos deixar de mostrar aos outros que compreendemos que vigiar em oração significa viver as nossas orações diante de Deus para que Ele as possa responder. A oração de nada serve se a vida não corresponder à oração.
Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Quando orarem, apresentem esta promessa. É nosso privilégio vir a Ele com santa ousadia. Ao lhe pedirmos com sinceridade que a sua luz brilhe sobre nós, Ele ouvirá e responder-nos-á. Mas devemos viver em harmonia com as nossas orações. De nada servem se andarmos de modo contrário a elas. Vi um pai que, após ler uma porção das Escrituras e orar, começava muitas vezes, praticamente logo depois de se ter levantado, a ralhar com seus filhos. Como podia Deus responder à oração que ele tinha feito? E se após ralhar com seus filhos, um pai orar, será que essa oração beneficia os filhos? Não, a não ser que seja uma oração de confissão a Deus. Tem de ser incluído o louvor para que as nossas orações sejam respondidas. Deverão todos os nossos exercícios devocionais consistir em pedir e receber? Deveremos estar sempre a pensar nas nossas necessidades e nunca nos benefícios que recebemos? Deveremos ser os receptores das suas misericórdias e nunca expressar a nossa gratidão a Deus, nunca o louvar por aquilo que Ele tem feito por nós? Nós não oramos demais, mas somos demasiado parcos a agradecer. Se a bondade de Deus levasse mais a ações de graças e a louvor, teríamos muito mais poder na oração. Abundaríamos mais e mais no amor de Deus e teríamos mais dons pelos quais louvá-lo. Vocês que se queixam de que Deus não ouve as vossas orações, mudem a vossa atual ordem de orar e misturem louvor com as vossas petições. Quando valorizarem a sua bondade e as suas misericórdias, descobrirão que Ele dará atenção às vossas necessidades. Orem fervorosamente e sem cessar, mas não se esqueçam de louvar. Infidelidade na mordomia pode ser uma causa de oração não respondida. Como doador de cada bênção, Deus reclama uma certa porção de tudo o que possuímos. Esta é a sua provisão para sustentar a pregação do Evangelho. E ao devolvermos isto a Deus, mostramos o nosso apreço pelos seus dons. Mas se retemos aquilo que é dele, como é que podemos esperar que ele nos confie as coisas do céu? Pode ser que este seja o segredo da oração não respondida. Insultamos Deus ao reclamarmos a promessa sem cumprirmos as condições. Há condições para o cumprimento das promessas de Deus, e a oração nunca pode tomar o lugar do dever. Se me amardes, diz Cristo, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, versos 15 e 21. Aqueles que levam as suas petições a Deus, reclamando a sua promessa, ao mesmo tempo que não cumprem as condições, insultam Jeová. Apresentam o nome de Cristo como sua autoridade para o cumprimento da promessa, mas não fazem as coisas que mostrariam fé em Cristo e amor por Ele. Se as condições forem cumpridas, a promessa de oração respondida é inequívoca. A oração e a fé estão intimamente ligadas e necessitam de ser estudadas juntas. Na oração da fé há uma ciência divina. É uma ciência que tem de ser compreendida por todo aquele que deseja fazer da sua vida um sucesso. Cristo diz: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Jesus deixa bem claro que o nosso pedido deve estar de acordo com a vontade de Deus. Devemos pedir as coisas que Ele prometeu, e o que quer que recebamos deve ser usado para fazer a sua vontade. Satisfeitas as condições, a promessa é inequívoca. Podemos pedir o perdão dos pecados, o Espírito Santo, um caráter cristão, sabedoria e força para fazer a obra de Deus ou qualquer outro dom que Ele tenha prometido. Então, devemos crer que recebemos e agradecer a Deus por termos recebido. Não precisamos de esperar por qualquer evidência exterior da bênção. O dom está contido na promessa. Podemos empenhar-nos no nosso trabalho com a certeza de que o que Deus prometeu, Ele pode realizar.
e de que o dom que nós já possuímos se efetivará quando dele mais necessitarmos. As nossas orações não são ordens dadas a Deus. Sabemos que Ele nos ouve se pedirmos segundo a sua vontade. As nossas petições não devem ter a forma de uma ordem, mas de intercessão, para que Ele faça as coisas que desejamos dele. A oração nem sempre é respondida imediatamente. Deus tem um céu cheio de bênçãos para aqueles que cooperem com Ele. Todos os que lhe obedecem podem, com confiança, reclamar o cumprimento das suas promessas. Mas devemos demonstrar uma confiança em Deus firme e inflexível. Frequentemente, Ele demora a responder-nos para provar a nossa fé ou para testar a genuinidade do nosso desejo. Temos pedido segundo a sua palavra, devemos crer na sua promessa e apresentar as nossas petições com uma determinação que não será negada. Quando aqueles que conhecem a verdade praticarem a abnegação ordenada na palavra de Deus, a mensagem irá com poder. O Senhor ouvirá as nossas orações pela conversão de almas. O povo de Deus deixará sua luz brilhar, e os descrentes, vendo as suas boas obras, glorificarão nosso Pai Celestial. A demora de 2 dias por parte de Cristo após ter ouvido que Lázaro estava doente não foi uma negligência ou uma recusa da sua parte. Era seu propósito permanecer onde estava até que ocorresse a morte de Lázaro, para que ele desse ao povo uma prova da sua divindade, não pela restauração de um moribundo, mas pela ressurreição de um homem que já tinha sido sepultado. Isto deveria ser um encorajamento para nós. Somos por vezes tentados a pensar que a promessa "pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á", não é cumprida a não ser que a resposta venha imediatamente após a realização do pedido. É nosso privilégio pedir bênçãos especiais e crer que elas nos serão dadas. Mas se as bênçãos pedidas não são imediatamente concedidas, não devemos pensar que as nossas orações não são ouvidas. Receberemos ainda que a resposta seja adiada por um tempo. Ao implementar o plano da salvação, Cristo vê o suficiente na humanidade para o desencorajar, mas não fica desencorajado. Com misericórdia e amor, continua a oferecer-nos oportunidades e privilégios. Portanto, devemos descansar no Senhor e esperar pacientemente por Ele. A resposta às nossas orações pode não vir tão rapidamente como desejamos, e pode não ser exatamente aquilo que pedimos. Mas Ele, que sabe o que é melhor para os seus filhos, concederá um bem muito maior do que aquele que pedimos, se não perdermos a fé e ficarmos desencorajados. Todos nós desejamos respostas imediatas e diretas às nossas orações e somos tentados a ficar desencorajados quando a resposta é adiada ou vem sob uma forma inesperada. Mas Deus é sábio demais e bom demais para responder às nossas orações sempre no momento exato e na forma precisa que nós desejamos. Ele fará mais e melhor por nós do que realizar todos os nossos desejos. E porque podemos confiar na sua sabedoria e no seu amor, não deveríamos pedir-lhe para ceder à nossa vontade, mas deveríamos procurar perceber e realizar o seu propósito. Os nossos desejos e interesses deveriam perder-se na sua vontade. Estas experiências que testam a fé são para o nosso benefício. Por elas é tornado manifesto se a nossa fé é verdadeira e sincera, apoiando-se apenas na palavra de Deus ou se, dependendo das circunstâncias, é incerta e mutável. A fé é fortalecida pelo exercício. Devemos permitir que a paciência faça o seu trabalho perfeito, lembrando-nos de que há promessas preciosas nas Escrituras para aqueles que esperam no Senhor. Eu vi que os servos de Deus e a igreja eram demasiado facilmente desencorajados. Quando eles pediam ao seu Pai no céu coisas de que pensavam necessitar, porque elas não vinham imediatamente, a sua fé hesitava, a sua coragem desaparecia e um sentimento murmurador tomava posse deles. Vi que isto desagradava a Deus. Cada santo que vem a Deus com um coração verdadeiro, com fé, e que lhe envia suas petições honestas, terá as suas orações atendidas.
A sua fé não deve largar as promessas de Deus se não veem ou sentem uma resposta imediata às suas orações. Não temam confiar em Deus. Confiem na sua promessa garantida. Pedi e dar-se-vos-á. Deus é sábio demais para errar e bom demais para reter alguma coisa boa dos seus santos que caminham em probidade. O homem é falho, e embora suas petições sejam enviadas de um coração honesto, ele nem sempre pede as coisas que são boas para ele ou que glorificarão Deus. Quando isto é assim, o nosso Pai sábio e bom ouve as nossas orações e responderá por vezes imediatamente, mas dá-nos as coisas que são para o nosso máximo bem e para a sua glória. Se os filhos de Deus pudessem ver o seu plano, saberiam que ele lhes dá aquilo que é para o seu máximo bem. Embora possam não receber exatamente as coisas que esperavam ou que pediram, ainda assim as suas orações foram atendidas. Nada prejudicial foi dado, mas foi dada a bênção de que eles mais necessitavam no lugar de algo que eles tinham pedido que não teria sido bom para eles, antes prejudicial. Vi que se não sentimos respostas imediatas às nossas orações, deveríamos agarrar-nos firmemente à nossa fé, não deixando a desconfiança penetrar, pois isso separar-nos-á de Deus. Se a nossa fé hesita, nada receberemos dele. A nossa confiança em Deus deveria ser forte, e quando necessitarmos mais dela, a bênção cairá sobre nós como um aguaceiro. Quando os servos de Deus orarem pelo seu Espírito e pela sua bênção, por vezes isto vem imediatamente, mas nem sempre é imediatamente concedido. Nesse momento, não desanimem. Que a vossa fé se agarre fortemente à promessa de que isso virá. Que a vossa confiança esteja plenamente posta em Deus, e frequentemente essa bênção virá quando dela mais necessitarem, e inesperadamente receberão auxílio de Deus quando estiverem a falar sobre a verdade aos descrentes e com clareza e poder pode falar sobre a palavra. Isto foi-me representado como se tratasse de crianças que pedem uma bênção aos seus pais terrenos que as amam. Pedem algo que o pai sabe que lhes fará mal. O pai dá-lhes as coisas que serão boas e saudáveis para elas, em vez daquilo que as crianças desejavam. Vi que cada oração que era elevada com fé de um coração honesto será ouvida por Deus e respondida, e aquele que elevou a petição terá a bênção de que mais necessita, e frequentemente ele excederá as suas expectativas. Nem uma única oração de um verdadeiro santo se perde, desde que seja elevada a partir de um coração honesto com fé. Depois de a oração ser feita, se a resposta não se concretizar imediatamente, não se cansem de esperar nem fiquem inseguros. Não hesitem, agarrem-se à promessa. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Como a viúva importuna, apresentem insistentemente o vosso caso, sendo firmes no vosso propósito. O objeto do pedido é importante e de grandes consequências para vocês? Certamente é. Então não hesitem, pois a fé pode ser provada. Se a coisa que desejam é valiosa, certamente vale um esforço forte e fervoroso. Tenha a promessa, vigiem e orem. Sejam firmes e a oração será atendida. Pois não foi Deus que o prometeu? Se vos custar algo para obter, valorizá-la-ão mais quando a obtiverem. É-vos claramente dito que se hesitarem não devem pensar que receberão algo do Senhor. Um aviso é dado aqui para que não se cansem, mas para confiarem firmemente na promessa. Se pedirem, ele dar-vos-á liberalmente e não vos censurará. Pedi e recebereis. A garantia é ampla e ilimitada, e é fiel àquele que prometeu. Por vezes falhamos na fé porque a sabedoria infinita não responde de acordo com os nossos termos. Quando por alguma razão não recebemos as coisas que pedimos no momento em que as pedimos, mesmo assim devemos crer que o Senhor ouve e que Ele nos dará as coisas que forem melhores para nós. A sua própria glória é uma razão suficiente para, por vezes, Ele reter aquilo que pedimos e responder às nossas orações de uma maneira que não esperávamos. Mas devemos agarrar-nos à promessa, pois o momento de responder virá e receberemos as bênçãos de que mais necessitamos. Deus nem sempre responde como esperamos, mas responde sempre para o nosso bem.
Peçam, pois, peçam e receberão. Peçam humildade, sabedoria, coragem, mais fé. Uma resposta virá para toda oração sincera. Pode não vir como desejam ou no tempo em que a esperavam, mas virá segundo o modo e no tempo em que melhor possa satisfazer a vossa necessidade. As orações que proferem na solidão, na exaustão, na provação, são respondidas por Deus nem sempre segundo as vossas expectativas, mas sempre para o vosso bem. Enquanto oravas na tua aflição, para obteres paz em Cristo, uma nuvem negra parecia obscurecer a tua mente. O repouso e a paz não vieram como esperavas. Por vezes a tua fé parecia ser testada até ao limite. Ao olhares para a tua vida passada, vias mágoas e desapontamento. Ao perspectivares o futuro, tudo te parecia incerto. A mão divina conduziu-te maravilhosamente de modo a levar-te à cruz e ensinar-te que Deus era de fato um galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Aqueles que pedem corretamente receberão. Aquele que busca com fé encontrará. A experiência ganha na fornalha da provação e da aflição vale mais do que todos os inconvenientes e todas as experiências dolorosas que custou. Deus respondeu às orações que fizeste na tua solidão, na tua exaustão e na tua provação, nem sempre segundo as tuas expectativas, mas para o teu bem. Não tinhas uma perspectiva clara e correta sobre os teus irmãos, nem te viste a ti mesmo numa luz correta. Mas na providência de Deus, Ele tem estado a atuar para responder às orações que proferiste na tua angústia, de modo a salvar-te e a glorificar o seu próprio nome. Na tua ignorância sobre ti mesmo, pediste coisas que não eram as melhores para ti. Deus ouviu as tuas orações sinceras, mas a bênção concedida foi algo muito diferente das tuas expectativas. Deus planejou, na sua providência, colocar-te mais diretamente em ligação com a sua igreja, para que a tua confiança possa ser menor em ti e maior nos outros que Ele está a conduzir para fazer avançar a sua obra. Deus responde à oração no tempo por Ele designado. Ao longo de toda a sua vida conjugal, Zacarias tinha orado por um filho. Ele e sua esposa eram agora idosos, e, no entanto, a oração tinha permanecido por responder, mas ele não murmurou contra Deus. Deus não se tinha esquecido. Ele tinha o seu tempo determinado para responder a esta oração, e quando parecia não haver esperança para este caso, Zacarias recebeu a sua resposta. A razão por que a resposta à oração pode ser adiada. Deus nem sempre responde às nossas orações na primeira vez em que nos dirigimos a Ele, pois caso Ele o fizesse, poderíamos supor que tínhamos o direito de obter todas as bênçãos e todos os favores que Ele nos concedeu. Em vez de examinarmos o nosso coração para ver se algum mal tinha sido nutrido por nós, se algum pecado tinha sido favorecido, tornar-nos-íamos descuidados e deixaríamos de perceber a nossa dependência dele e a nossa necessidade da sua ajuda. Há promessas preciosas nas Escrituras para aqueles que esperam no Senhor. Todos desejamos uma resposta imediata às nossas orações e somos tentados a ficar desencorajados se a nossa oração não é imediatamente respondida. Ora, a minha experiência ensinou-me que isto é um grande erro. A demora é para o nosso especial benefício. Temos a possibilidade de ver se a nossa fé é sincera ou mutável como as ondas do mar. Devemos amarrar-nos sobre o altar com as cordas fortes da fé e do amor e deixar que a paciência faça o seu perfeito trabalho. A fé fortalece-se através de exercício contínuo. Esta espera não significa que, porque pedimos ao Senhor para curar, nada mais há para fazermos. Pelo contrário, devemos fazer o melhor uso possível dos meios que o Senhor, na sua bondade, proveu para as nossas necessidades. Continuem a pedir, mesmo se a resposta não vem. Por vezes as respostas às nossas orações vêm imediatamente. Por vezes temos de esperar pacientemente e continuar a pedir com fervor as coisas de que necessitamos, sendo o nosso caso ilustrado pelo caso daquele que importunamente pedia pão. Qual de vós terá um amigo
E se for procurá-lo à meia-noite, etc. Esta lição significa mais do que podemos imaginar. Devemos continuar a pedir, ainda que não recebamos uma resposta imediata às nossas orações. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-vos-á. Lucas 11, versos 9 e 10. Necessitamos de graça, necessitamos de iluminação divina para que, através do Espírito, possamos saber como pedir as coisas de que necessitamos. Se as nossas petições forem compostas pelo Senhor, serão respondidas. Respostas adiadas para revelar o nosso egoísmo. Aquele que abençoou o nobre em Cafarnaum está igualmente desejoso de nos abençoar. Mas como o pai aflito, somos frequentemente levados a seguir Jesus pelo desejo de obter algum bem terrestre e fazemos assentar a nossa confiança no seu amor sobre a concessão do nosso pedido. O Salvador anseia dar-nos uma bênção maior do que aquela que pedimos, e Ele atrasa a resposta ao nosso pedido para que possa mostrar-nos o mal no nosso próprio coração e a nossa profunda necessidade da sua graça. Ele deseja que renunciemos ao egoísmo que nos leva a procurá-lo. Confessando o nosso desamparo e a nossa amarga necessidade, devemos confiar-nos totalmente ao seu amor. O nobre queria ver o cumprimento da sua oração antes de chegar a crer, mas teve de aceitar a palavra de Jesus de que o seu pedido tinha sido ouvido e de que a bênção tinha sido concedida. Nós também temos de aprender esta lição. Não devemos crer porque vemos ou porque sentimos que Deus nos ouve. Devemos confiar nas suas promessas. Quando vamos a Ele com fé, cada petição entra no coração de Deus. Quando pedimos a sua bênção, devemos crer que a recebemos e agradecer-lhe por a termos recebido. Depois, devemos tratar dos nossos assuntos, certos de que a bênção se tornará realidade quando dela mais necessitarmos. Quando aprendermos a fazer isto, saberemos que as nossas orações serão respondidas. Deus operará em nosso favor muito mais abundantemente, segundo as riquezas da sua glória, e a sobreexcelente grandeza do seu poder. Orações aparentemente não respondidas podem estar entre as nossas maiores bênçãos. No seu amoroso cuidado e no seu interesse por nós, muitas vezes aquele que nos compreende melhor do que nós mesmos nos compreendemos recusa-se a permitir que procuremos egoisticamente a satisfação da nossa própria ambição. Ele não permite que passemos ao lado dos deveres simples, mas sagrados, que estão perto de nós. Frequentemente, estes deveres permitem precisamente o treino que é essencial para nos prepararmos para uma obra mais elevada. Frequentemente, os nossos planos falham para que os planos de Deus para nós possam ser bem-sucedidos. Nunca somos chamados a fazer um verdadeiro sacrifício em favor de Deus. Ele pede-nos que lhe rendamos muitas coisas, mas ao assim fazermos, estamos apenas a desistir daquilo que nos impede de prosseguirmos no caminho que leva ao céu. Mesmo quando chamados a rendermos aquelas coisas que em si mesmas são boas, podemos estar certos de que Deus está a operar assim de modo a conceder-nos algum bem superior. Na vida futura, os mistérios que nos incomodaram e desapontaram aqui serão explicados. Veremos que as nossas orações aparentemente não respondidas e as nossas esperanças desapontadas foram algumas das nossas maiores bênçãos. Devemos considerar cada dever, por mais humilde que seja, como sagrado, porque faz parte do serviço para Deus. A nossa oração diária deve ser: Senhor, ajuda-me a fazer o meu melhor. Ensina-me a fazer um melhor trabalho. Dá-me energia e alegria. Ajuda-me a trazer para o meu serviço o amor do ministério do Salvador. Por vezes, Deus não nos dá aquilo porque oramos, porque tem algo melhor para nós. Quando vamos a Ele, devemos orar para que possamos entrar no seu propósito e realizá-lo, e para que os nossos desejos e os nossos interesses se possam perder nos seus. Devemos reconhecer que aceitamos a sua vontade e não orarmos para que Ele ceda a nossa.
É melhor para nós o fato de que Deus nem sempre responde às nossas orações precisamente quando o desejamos e da forma exata que desejamos. Ele fará mais e melhor por nós do que apenas realizar todos os nossos desejos, pois a nossa sabedoria é tolice. A oração que procede de um coração sincero e crente é a oração efetiva e fervorosa que de muito aproveita. Deus nem sempre responde às nossas orações do modo que esperamos, pois podemos não pedir aquilo que seria para o nosso maior bem. Mas no seu amor e na sua sabedoria infinitos, Ele dá-nos as coisas de que mais necessitamos. Devemos cooperar com Deus na resposta às nossas orações. Na palavra de Deus, estão representados dois partidos que influenciam e controlam os agentes humanos no nosso mundo. Estes partidos estão a trabalhar constantemente com cada ser humano. Aqueles que estão sob o controle de Deus e que são influenciados pelos anjos celestiais serão capazes de discernir as operações engenhosas dos invisíveis poderes das trevas. Aqueles que desejam estar em harmonia com os agentes celestiais devem ser intensamente fervorosos em fazer a vontade de Deus. Não devem dar qualquer espaço a Satanás e aos seus anjos. Mas, a não ser que estejamos constantemente vigilantes, seremos vencidos pelo inimigo. Embora uma revelação solene da vontade de Deus sobre nós tenha sido transmitida a todos, no entanto, um conhecimento da sua vontade não põe de lado a necessidade de lhe fazermos súplicas fervorosas em busca de auxílio e de procurarmos diligentemente cooperar com Ele na resposta às orações proferidas. Ele realiza os seus propósitos através de instrumentos humanos. Orações hesitantes não serão respondidas. Deus será para nós tudo o que o deixarmos ser. As nossas orações lânguidas e indecisas não nos trarão retorno do céu. Oh, necessitamos de insistir nas nossas petições. Peçam com fé, esperem com fé, recebam com fé, regozijem-se com esperança, pois todos os que buscam acham. Sejam determinados nesta questão. Busquem Deus com todo o vosso coração. As pessoas colocam a sua alma e o seu fervor em tudo o que empreendem nos assuntos temporais, até que os seus esforços são coroados de êxito. Aprendam com intenso fervor a arte de procurar as ricas bênçãos que Deus prometeu, e com esforço perseverante e determinado terão a sua luz, a sua verdade e a sua rica graça. Com sinceridade, com fome de alma, clamem a Deus. Lutem com os agentes celestiais até terem a vitória. Coloquem todo o vosso ser nas mãos do Senhor, alma, corpo e espírito, e decidam ser agentes seus, amoráveis e consagrados, movidos pela sua vontade, controlados pela sua mente, cheios do seu espírito. Contem a Jesus as vossas necessidades na sinceridade do vosso coração. Não vos é exigido que tenham um longo debate com Deus ou que lhe preguem um sermão, mas que com o coração contrito pelos vossos pecados digam: salva-me, Senhor, ou pereço. A esperança para estas almas. Elas buscarão, pedirão, baterão e encontrarão. Quando Jesus afasta o fardo do pecado que esmaga o pecador, ele experimentará a bem-aventurada paz de Cristo. Oração por perdão é sempre respondida imediatamente. Em alguns casos de cura, Jesus não concedeu imediatamente a bênção que era procurada. Mas no caso da lepra, logo que o pedido era feito, era concedido. Quando oramos por bênçãos terrenas, a resposta à nossa oração pode ser adiada, ou Deus pode dar-nos uma coisa diferente daquela que pedimos, mas não quando pedimos a libertação do pecado. É sua vontade limpar-nos do pecado, fazer de nós seus filhos e permitir-nos viver uma vida santa. Cristo se deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Gálatas 1, verso 4. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. 1 João 5, versos 14 e 15.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Cristo apresenta as nossas orações perante o Pai como se fossem os seus próprios pedidos. Logo que o Filho de Deus se aproxima do trono da graça, torna-se cliente do grande advogado. Na sua primeira declaração de penitência e no seu primeiro apelo por perdão, Cristo aceita o seu caso e faz deste o seu próprio caso, apresentando a súplica perante o Pai como se fosse um pedido seu. Orem para agradecer a Deus e o louvar pelas orações respondidas. No segundo capítulo de 1 Samuel está registrada a oração de uma mulher consagrada que serviu e glorificou Deus. Ela orou: "O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus." A oferta de ações de graça de Ana, devido à resposta à sua oração, é uma lição para aqueles que hoje recebem respostas aos seus pedidos. Será que não somos negligentes em devolver o louvor e a gratidão a Deus pela sua bondade cheia de amor? Davi declara: "Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver." A bondade de Deus em ouvir e em responder à oração coloca-nos sob a forte obrigação de expressarmos a nossa ação de graças em resposta aos favores que nos foram concedidos. Deveríamos louvar Deus muito mais do que o fazemos. As bênçãos recebidas em resposta à oração deveriam ser prontamente reconhecidas. O registro delas deveria ser colocado no nosso diário, para que, quando pegarmos nesse livro, possamos recordar a bondade do Senhor e louvar o seu santo nome.